Muito bem, já vamos falar sobre a pesquisa Quest. Hoje teve Genial Quest falando sobre o cenário de 2026 e mostrou a pesquisa estabilidade das intenções de voto do presidente Lula. No eventual segundo turno, ele continua à frente de todos os seus possíveis adversários. O que chamou a atenção nesse levantamento é que depois da condenação de Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado, aumentou consideravelmente o percentual de eleitores que consideram que o ex-presidente deve apoiar outro candidato nas eleições. Esse percentual avançou 11 pontos em relação ao levantamento de agosto, subiu de 65% no mês passado para 76% agora em setembro, e entre os que se declaram bolsonaristas, a variação foi ainda maior, de 15 pontos. 46% querem que o ex-presidente apoie outro candidato, contra 31% em agosto, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é ainda o nome preferido para substituir Bolsonaro, aparece com 15%. É também o preferido do Centrão, né? Carol, você tem os dados aí de um eventual segundo turno? Estou com eles na mão aqui, Débora. Nos cenários simulados de segundo turno, Lula mantém a liderança, venceria o governador Tarcísio de Freitas por 43% a 35%, mesmos percentuais da pesquisa anterior. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, Lula teria 47% contra 34%. Desde maio, o ex-presidente Bolsonaro já acumula uma queda de 7 pontos percentuais. Apesar da liderança, Lula ainda tem uma grande rejeição. 59% dos entrevistados dizem ser contrários à candidatura do petista. Segundo a pesquisa, 49% dizem ter mais medo da volta de Bolsonaro do que da reeleição de Lula, e 41% temem o cenário inverso. Levantamento feito entre 12 e 14 de setembro, ouvindo 2.004 brasileiros em todas as regiões, margens de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E para conversar com a gente sobre esse aspecto aí da nova rodada da Quest, já está na linha com a gente o cientista político e diretor do Instituto, o Felipe Nunes. Boa noite, Felipe. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora, Carol e aos ouvintes da CBN. Vamos falar de pesquisa, Vera. Boa noite. Felipe, boa noite. Você quase não gosta, né? Felipe... Gosto muito, Vera. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente gosta de pesquisa também. Felipe, o dado que mais chama a atenção, a meu ver, é essa rápida migração de eleitores que acham que o Bolsonaro, agora condenado, deve finalmente indicar alguém para ser o candidato com apoio dele em 2026. Portanto, desocupar aí essa raia. Foi muito rápido, foi um percentual bem longe da margem de erro. Isso mostra, a seu ver, que ninguém está apostando numa anistia, que essa página já foi de alguma maneira virada pelo eleitorado de direita? Vera, esse dado realmente é impressionante, porque a variação de agosto para setembro é expressiva, né? Eram 65% que já defendiam que o Bolsonaro devia abrir mão e apoiar outro candidato, lá em agosto, antes do julgamento, e agora passou para 76%. Em pouquíssimo tempo, é uma variação grande. Acho que tem dois aspectos aí curiosos. O primeiro a gente está vendo, talvez, pela primeira vez em muito tempo, uma antecipação eleitoral absurda, né? Assim, a gente está falando de eleição no Brasil há muito tempo. Essa eleição de 26, ela chama muita atenção, ela é uma eleição relevante demais, porque ela envolve o futuro político, né, do maior líder aí popular de esquerda que o Brasil tem, que é o Lula. Por outro lado, envolve as consequências políticas do espólio do maior líder de direita recente que o Brasil teve, que é o Bolsonaro, e toda essa disputa em torno dos candidatos que estão tentando ali ocupar esse lugar do Bolsonaro. Então é uma eleição muito importante, por isso a gente está falando com tanta antecedência sobre ela. Agora, por que as pessoas por que esse percentual é tão alto? Sugerindo que o Bolsonaro deva logo, né, tomar uma decisão e abrir mão da candidatura. Acho que primeiro, porque as pessoas estão lendo as pesquisas, né? Uhum. Como a Quest está mostrando hoje, eu estava ouvindo vocês comentarem os números, o Lula, nesse momento, mesmo não tendo aprovação maior do que a desaprovação, é favorito, se a eleição fosse hoje, em todos os cenários, de primeiro e segundo turno. Então, a oposição tem que fazer alguma coisa se quiser mudar o jogo. Claramente não é manter o Bolsonaro na disputa que vai fazer algo nesse sentido. Então, acho que esse é um aspecto, né? É o resultado da própria pesquisa. Agora, o outro, Vera, é esse elemento que você acabou de citar.
na terça-feira, nós publicamos um resultado que mostra claramente a maioria dos brasileiros não é favorável a uma anistia que envolva o ex-presidente Bolsonaro. As pessoas até topam uma anistia que seja, digamos assim, de meio termo, para tentar salvar ali alguns dos manifestantes do 8 de janeiro, mas com o Bolsonaro a maioria é contra. Então, um pouco de compreensão do processo de anistia e antecipação eleitoral, acho que ajudam a explicar o que o eleitor está dizendo na pesquisa. Bom, tem uma fragmentação muito grande por parte da direita, né? Já com alguns pré-candidatos lançados e outros ainda não oficialmente. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, aparece na pesquisa como o nome preferido para substituir Jair Bolsonaro. Algum outro com chances reais, embora um percentual menor, conforme aparece na pesquisa, e essa fragmentação, de alguma forma, é uma boa notícia para o presidente Lula? Eu acho que tem a pesquisa, neste mês, a gente fez questão de testar, eu diria, 2 módulos eleitorais. Um módulo é o módulo em que você tem uma fragmentação total do sistema político, tá? Nesse caso, quando a gente testa Lula contra algum nome da direita radical, como Bolsonaro, Michele ou Eduardo, ou mesmo o próprio Tarcísio, né, que é muito ligado a esse lado da política, mas incluindo os outros nomes, Ratinho, Zema, Caiado, Ciro Gomes, o que a gente vê é que Lula não passa de 35% nesse caso, e todo mundo fragmenta voto. Então a eleição vai para o segundo turno. O outro módulo eleitoral que a gente testou é o Lula, candidato do governo, contra 2 outros nomes. Um é o Eduardo Bolsonaro, que seria o representante aí mais legítimo da direita radical, e algum outro nome da direita, Tarcísio, Ratinho, Zema ou Caiado. O que a gente vê nesse caso? Que neste caso, o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno. Então, veja bem, neste momento, se a eleição fosse hoje, a fragmentação eleitoral partidária e de candidaturas desfavorece Lula. A concentração e união de candidaturas favorece, aumentando as chances de Lula vencer no primeiro turno. Acho que isso é um resultado importantíssimo para a análise política dos movimentos que estão dados, né? A fragmentação favorece a oposição, a união, ao contrário do que muita gente pensa, favorece Lula. Então, acho que esse resultado ele é bastante impactante, pouca gente prestou atenção nele hoje, então é importante que você tenha feito essa pergunta a respeito disso. Agora, tem um outro detalhe, que é, o que não dá para destacar ainda é se esses candidatos da direita seriam capazes de vencer a eleição, de ir para o segundo turno, sem o apoio do Bolsonaro. Isso ainda é, eu diria, uma incógnita. Por quê? Vamos pegar o cenário 5 da pesquisa. Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro. Para pegar um exemplo, nesse caso, Lula tem 40, Tarcísio 20, Eduardo 16. Ou seja, com a margem de erro de 2 pontos, Eduardo poderia estar com 18 e Tarcísio também. Eles poderiam estar tecnicamente empatados, então ainda não é claro, por exemplo, nesse caso, quão importante ou factível é uma ruptura, né, da direita moderada com a direita radical e as implicações disso. É isso que a gente vai estar de olho nas próximas pesquisas para entender se esse quadro se intensifica, fica mais bagunçado ou não, se a coisa vai ficar mais clara com um distanciamento, talvez, de Tarcísio ou de uma aproximação de Tarcísio no campo bolsonarista. Agora, Felipe, se a maioria gostaria que Lula não fosse candidato à reeleição, né? Assim como a maioria também entende que o Bolsonaro deveria nomear logo um substituto, uma vez que ele está inelegível, mas focando no Lula, ainda assim ele ganha de todo mundo no segundo turno, né? A maioria preferia que o candidato fosse outro, mas em sendo Lula, nesse teste de comparação, o Lula está levando a melhor. É exatamente isso. Você matou a charada quando disse comparação. Eleição não é uma escolha dos ideais. É uma escolha da realidade. A realidade nem sempre é a ideal que a gente, né, sonha, gostaria. Então, o que a pesquisa está mostrando? Um cansaço bem claro do eleitorado com o Lula e com o Bolsonaro, os dois com percentuais majoritários, com preferências populares para que eles não participassem da eleição de 26, mas se a eleição for uma eleição com o Lula neste momento, ele lidera todos os cenários e sai na frente dos adversários. É verdade que para alguns desses nomes essa comparação é injusta, porque nem todos são tão conhecidos assim quanto o Lula é. Mas o aumento significativo da rejeição a Bolsonaro, Michele, Eduardo,
de agosto para setembro sinaliza que o Lula está ganhando espaço, tá mantendo ali um nível de rejeição próximo dos 50% e com isso vai ganhando espaço, como eu disse, para chegar na frente na eleição de 26. Isso é importante para ele, afinal de contas ele é o incumbente, é quem está disputando a reeleição. Ele vinha numa recuperação grande ali, quer dizer, moderada, mas paulatina, mas sempre ali de grão em grão, desde que os Estados Unidos fizeram a investida contra o Brasil. A pesquisa da Quest dessa semana mostrou que parece que esse impulso deu uma arrefecida e agora ele estabilizou num patamar em que a rejeição ainda é maior que a aprovação ao governo. Tem alguma coisa no horizonte que você acha que possa mexer nesses outros dados, nos dados de avaliação do governo? Vera, essa questão é muito importante. Conversando, né, com alguns colegas jornalistas seus hoje, muita gente me perguntou assim, Felipe, como é que ontem a Quest mostrou o governo com uma reprovação maior do que a aprovação e hoje a Quest mostra o Lula líder nas pesquisas? Como é que combina esses dois elementos? Aí tem uma chave muito importante que quem está nos ouvindo precisa entender. Se por um lado 80% de quem aprova o governo vota no Lula, né? Por outro lado, há 30% de quem desaprova o governo que não vota em ninguém, nem no Lula e nem na alternativa. Ou seja, neste momento, Vera, a oposição não é capaz de atrair todo o potencial de rejeição que o governo tem e transformá-lo em intenção de voto. Eu diria que esse é o grande desafio que a oposição tem até aqui e é o que está dando essa vantagem para o governo. Qual é a variável para mim mais importante nessa análise? A inflação de alimentos. Eu vou explicar por quê. Entre maio e julho, a gente viu uma recuperação de popularidade do governo, eu mostrei na época, muito relacionada ao tarifaço. De julho para agosto, o tarifaço começou a perder força e o que foi importante foi a queda significativa na percepção de que os alimentos estavam mais caros. De agosto para setembro, como não houve melhora na percepção sobre os alimentos e o tarifaço parece que vai se esgotando, o governo acabou ficando no mesmo lugar. Ou seja, é nessa circunstância, é nesse cenário que a oposição tem chance de se organizar, politizar e mudar a agenda. Vamos ver se eles vão ser capazes de fazer isso. Por outro lado, também está na hora do governo começar a discutir outras pautas, porque parece, na minha visão, e os dados da pesquisa reforçam isso, que o tarifaço não é suficiente para reverter esse quadro de desaprovação que a gente viu até aqui. Então vamos acompanhar se o governo muda a agenda, se a oposição muda a agenda e o que acontece com a inflação de alimentos. Só para arrematar nessa mesma linha, antes da gente encerrar, de eu te falar tchau, uma grande mobilização no domingo agora contra a blindagem, contra a anistia, pode ser esse novo impulso? Ou precisaria ser uma ação de governo tipo IR? Eu acho que eu apostaria que o IR tem muito mais força de mobilização hoje do que a mobilização de rua. Agora, se for uma mobilização, como no caso, né, dado que a agenda de blindagem é muito importante, uma mobilização que furasse a bolha, aí eu acho que a gente teria um fato novo em favor de uma posição que o próprio presidente há pouquíssimo tempo acaba de dizer, né, que acha que a questão da blindagem está errada. Então, Vera, a ver que tipo de mobilização a gente vê, se é uma mobilização de esquerda ou uma mobilização que ultrapassa a fronteira da esquerda e consegue trazer mais gente para a rua. Vamos avaliar no domingo. Vamos. Obrigada, Felipe, por hoje, por sempre, e já fica o convite para você voltar nas próximas rodadas. Até lá. Eu adoro falar com vocês. Beijo grande, Vera, Débora, Carol, e um abraço aí nos ouvintes. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, Felipe. Tchau, tchau.